Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, finalmente vamos fazer parte 2 da minha história de vida, né? Muitas pessoas pediram, gostaram, assistiram o primeiro vídeo. E se você não assistiu, já caiu aqui nesse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês ir lá assistir, para vocês entender essa história. E bom, gente, já queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, seja bem-vindo, faça parte da minha história, faça parte da minha família e que vocês venham se sentir muito bem aqui nesse canal. E bom, gente, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, queria passar para falar uma coisa muito importante para vocês e pedir para vocês com muito carinho, gente. Queria falar para vocês do canal da nossa amiga Thaís. Gente, é uma pessoa incrível que tá comigo há muito tempo, gente. E ela também tem um canal aqui no YouTube. E, gente, uma pessoa super carismática. A casa dela é um lugar lindo, um lugar incrível, onde eles estão construindo agora, estão aumentando a sua casa. E gostaria de convidar vocês, gente, a ir lá no canal dela. Vamos lá, gente, dar uma força para ela. Todas nós estamos no mesmo barco. E uma coisa que ela falou que eu acho muito importante, e eu peguei essa frase para mim, é que juntas somos mais fortes. Então, gente, vai lá, se inscreve no canal dela, assiste os vídeos. E eu peço a cada um de vocês, gente, faz esse esforcinho, que eu sei que vocês conseguem, que vocês são maravilhosos. Então, gente, vamos lá no canal da nossa amiga, ajudar ela e vamos pro vídeo. E bom, pessoal, a nossa história, né, ela terminou ali quando a gente estava desempregado no começo da pandemia. E assim, gente, quando a gente ficou desempregado, né, o Kelvin tinha acabado de terminar o curso dele de vigilante, né, e a gente achou que ia ser muito fácil ele arrumar um trabalho de vigilante. Eu estava em casa ainda recebendo meu seguro-desemprego. Só que com a pandemia, né, tudo fechou, muitas pessoas que tinham o seu trabalho foi mandado embora. Então, assim, a gente ficou sem saber o que fazer. E aí a gente começou a fazer algumas coisas em casa para vender. Foi onde eu comecei a assistir muitos vídeos, né, no YouTube, por isso que é tão bom nessa plataforma, porque nos ensina muita coisa, né? A gente aprende muita coisa um com os outros. Então eu comecei a fazer bombom para a gente vender. Lá em Goiânia, né, quem é de lá sabe que lá tem muitas feiras. Praticamente a semana toda tem uma feira em um setor diferente. Que é uma coisa que já aqui no Piauí não tem. Não existe feiras aqui, né? Por exemplo, tem esse bairro onde a gente mora e em uma avenida que é bem movimentada, as pessoas fazem uma feira, né? Aqui não tem isso. Então, gente, eu comecei a aprender a fazer bombom pra gente vender. E assim, gente, no começo, né, eu tenho até hoje esse problema de ter vergonha. Não parece, né, mas eu tenho um problema muito sério com isso, em questão de vergonha. E quando eu fazia bastante. Eu fazia bastante e o Kevin me ajudava na parte de vender. E quando chegava na feira para vender, gente, eu não dava conta. Eu não dava conta, não saía voz. Eu ficava ali perto da pessoa, eu não conseguia falar, não saía nada. Então o Kelvin começou a vender e eu ficava ali só andando com ele, né? Andava com a bolsa ali dos dinheiros, dos trocados, e o Kelvin vendia. E aí, gente, assim, dava para vender, né? As pessoas compravam, mas não dava nem de pagar, assim, eu acho que não dava para pagar uma conta de luz, né? Então, assim, a gente começou a ter que ver outras coisas, né, para a gente poder conseguir o dinheiro. Bom, então, daí a gente viu assim, né, que era bom, a gente vendia, mas não dava tanto dinheiro quanto a gente precisava, que era para se manter, né? E também as pessoas começaram a ter muito receio de comprar coisas feitas, né, por conta da pandemia, de assim as pessoas se infectar muito fácil, principalmente porque era uma coisa feita com as mãos, então assim as pessoas tinham um pouco de receio de comprar.
Então, eu comecei a ver outras coisas, né? Eu comecei a pesquisar no celular como que fazia para ganhar dinheiro. E foi aí que o Kelvin conheceu o trabalho dele, né? A gente vendo, procurando como ganhar dinheiro em casa. E foi onde o Kelvin conheceu o trabalho dele, que hoje ele trabalha como marketing digital. Então foi aí onde ele conheceu e começou a trabalhar disso, começou a assistir vídeos sobre isso, como que ganhava realmente dinheiro. E o Kelvin começou a ganhar dinheiro com isso, né? E foi assim o que tirou assim um pouco o fardo de cima da gente, né? Porque era só nós três, eu, ele e o Isaac. E assim a gente não chegou a passar fome, só que a gente também não viveu uma vida assim tão confortável, né? A gente vivia mesmo com o básico ali. E quando o Kevin começou a trabalhar, começou assim dar uma desafogada, né? A gente começou a respirar melhor. E aí eu tive a ideia, a minha avó tinha chegado de viagem, né? Ela estava morando um tempo em Rondônia e aí ela voltou para Goiânia e eu queria muito morar perto da casa da minha avó. E eu convenci o Kelvin, né? Falei, Kelvin, vamos para lá, vamos morar perto da minha avó, porque a gente morava num setor assim distante, sabe? E eu falei, vamos morar perto da minha avó, que minha avó vende até hoje, né? Minha avó vende produtos de revista, calcinha, é um bocado de coisa. Minha avó era a mulher que vendia um bocado de coisa até hoje. Se você quer uma coisa, é só chamar ela que ela chega na sua casa com de tudo um pouco. E eu falei pro Kelvin, eu falei, vamos morar perto da minha avó, porque talvez eu consiga trabalhar com ela, vendendo e talvez dê para mim ganhar um dinheirinho e aí vai melhorar pra gente. E aí a gente se mudou, como a gente morava de aluguel, né? Aluguel você paga em todo lugar. E aí então a gente resolveu se mudar para perto da minha avó. Só que o aluguel perto dela que a gente conseguiu era muito mais caro da onde a gente morava. E aí o Kelvin falou para mim, falou assim, queria vir morar aqui para trabalhar, então comece a trabalhar. E aí, gente, era a questão de vender, que era onde eu tinha mais problema, não conseguia vender nada, não conseguia falar com as pessoas, não conseguia oferecer nada. Então, acabou que eu conversei com a minha avó e a gente começou a fazer bolo no pote. E eu novamente fui aprender como que fazer bolo no pote e eu aprendi. E aí eu dei uma parte do dinheiro, minha avó deu uma parte do dinheiro, a gente comprou tudo que precisava, começamos a fazer bolo no pote. E aí chegou o dia de vender, que a gente fez tanto bolo no pote que tinha que sair para vender. Gente, hoje eu rio, mas eu não consegui. Eu não conseguia vender. A minha avó, ela saía, né? Ela pegava as quantidades dela que a gente dividia, ela saía, vendia todos os delas e o meu ficava em casa porque eu não conseguia vender. E aí eu chamava o Kelvin, eu vamos, Kelvin, mas eu vender. E ele já tinha começado no trabalho dele e ele tirava um tempo do trabalho dele pra gente poder sair para vender. Só que ele queria que eu fizesse sozinha, sem precisar da ajuda dele, e eu não conseguia. Gente, chegou um dia que eu chorei no meio da rua, porque o Kelvin queria que eu fosse oferecer para umas pessoas que estavam ali reunidas conversando e eu não conseguia. Eu chorei, gente, no meio da rua, porque o Kelvin ficou me botando tanta pressão. Vai lá, Beatriz, oferece para as pessoas. Ali eles estão conversando, só chega lá e pergunta se eles querem comprar. E eu fui enchendo minha cabeça com tudo aquilo que ele estava falando, que eu comecei a chorar no meio da rua. Gente, assim, quem passa por isso sabe, né? Sabe como que é isso. Eu não sei explicar, não consigo, não conseguia, né? Até que hoje eu tô bem melhor. Então, assim, quando chegou nesse tempo, né, o que eu falou, então vamos desistir disso. Vamos desistir de bolo no pote, porque não dá. E assim, era um pouquinho mais caro do que o bombom, né? Mas eu não conseguia vender, então a gente não tinha dinheiro disso. Então a gente parou um dia, né, e fomos fazer nossas contas do mês, o que tinha para pagar, a quantidade que a gente tinha para pagar. E a gente viu que a gente ia pagar todas as contas, ia pagar o aluguel, só que não ia ter nada pro outro mês. A gente não sabia como que ia pagar no outro mês.
E aí o Kelvin falou pra mim, vamos pro Piauí. Vamos pra lá, que eu tenho minha mãe, eu tenho uma casa lá, e a gente vai pra lá. A gente pega todo esse dinheiro que a gente tem aqui e vamos. E assim, eu pensei assim muito rápido, eu falei, vamos, então vamos. Porque assim, a gente ia pagar nossas contas, a gente ia fazer tudo, mas depois a gente não ia ter mais nada. Então a gente resolveu isso, pegar o dinheiro que a gente tinha, e em vez de pagar mais um mês de aluguel, a gente pagar mais outras coisas para ficar mais um mês lá, a gente pegasse todo esse dinheiro e viesse para o Piauí. Então a gente decidiu isso e começamos a se organizar para a gente vir para cá. E o Kelvin arrumou um serviço de vigilante, ele deixou o trabalho dele de marketing digital, que era no computador. Então ele deixou o trabalho dele e foi para esse trabalho de vigilante, que ele trabalhou 15 dias como vigilante. Ele saía 5 horas da manhã e chegava 8 horas da noite, passava o dia todo em pé. E assim, a gente estava passando por um momento muito difícil mesmo. E eu ficava em casa, né, procurando caminhão, procurando quanto que era um frete de lá para cá, porque a gente já tinha as nossas coisas que a gente já tinha comprado, então a gente não queria vender tudo, né? Então a gente começou a olhar o preço das coisas e eu achei um frete de, parece que foi R$ 1.500 um frete de Goiânia para o Piauí para trazer todas as nossas coisas. E a gente conseguiu arrumar esse dinheiro. A gente teve que vender algumas coisas, né? A gente teve que vender algumas coisas para a gente juntar todo esse dinheiro. E com o acerto do Kelvin, depois de 15 dias que ele trabalhou, a gente conseguiu comprar nossas passagens. E aí, faltando, eu acho que mais ou menos uma semana para a gente viajar, a gente já tinha comprado nossas passagens. Eu descobri que estava grávida, né? No meio da pandemia, a gente se mudando de estado, sem nenhum dos dois trabalhando, eu descobri que estava grávida. E pra gente, assim, né, foi uma alegria muito grande, né, porque era o meu sonho. O meu sonho era ter mais um filho. Eu já tinha o Isaac, mas eu sempre falava que eu queria ter mais um filho, que o meu sonho era ter mais um filho. E o meu sonho era ter uma menina. Eu sonhava em ser mãe de uma menina. Já tinha o Isaac, então eu queria ter essa experiência de ser mãe de uma menina. Então, gente, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Nada mais me abalava. E até que a gente veio pra cá, a gente se mudou. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou morando com a mãe do Kelvin, né? A gente morou aqui, acho que em cerca de uns 8 a 9 meses a gente morou na casa dela, né? A casa dela é grande, só mora ela e o seu Djalma, que é o marido dela. Então, assim, cabia a gente. Até que chegou as nossas coisas, né? A gente chegou primeiro, depois chegou as nossas coisas e a gente enfiou tudo dentro da casa dela, né? A gente colocou nossas coisas que era do quarto no quarto, as coisas que cabia na sala, botou na sala, botou para todo canto, tinha uma coisa nossa, né? E aí, a gente foi conhecer na onde que era essa casa do Kelvin, que ele sempre falava que tinha uma casa aqui no Piauí. E a gente foi lá para ver a casa e era uma casa de taipa na comunidade, né? E aí a comunidade ela é bem diferente de como é na cidade, né? A comunidade são casas uma do lado da outra, que o que divide é uma cerca de arame ou uma cerca de talo, né? O que divide é isso. E assim, as pessoas assim me olhavam até hoje, né? Elas me olham assim com um olhar diferente, porque eu não sou daqui. E muitas das vezes pode até parecer que eu sou assim enjoada ou que eu tenho cara de metida, de que não converso com ninguém. Então as pessoas começaram a me julgar por isso, pela minha aparência e pelo meu jeito de ser. E por isso eu falei pro Kelvin que eu não queria morar lá, porque
as pessoas me olhavam assim, meio estranho, essa daí querendo ser, acabou de vir da cidade, tá querendo ser. E não, gente, eu só queria ter um lugar para mim morar. E eu sou uma pessoa assim muito tímida, né? Que não parece, mas eu acredito que eu tô desenvolvendo bem esse lado meu. Eu sou uma pessoa que, se você não falar comigo primeiro, eu não falo com você, né? E eu não tenho essa aparência aqui, gente, rindo o tempo todo, né? Não achem isso. Eu sou uma pessoa que eu ando muito séria. Se você me ver um dia na rua, gente, me desculpe, viu? Eu não ando rindo pra ninguém. É isso. Eu não consigo, eu tenho uma cara muito fechada. Então, assim, talvez as pessoas tenham assim, visto, né, esse lado meu, essa falha minha que eu tenho, né, e me julgou mal. Então, eu não quis morar na comunidade. E a casa também era muito simples, né? Era muito simples a casa. E eu achava que eu não vim. Eu não vim lá de Goiânia para me morar numa casa assim. Sim, gente, eu pensei isso. Deus, ele conhece o meu pensamento, o meu coração. E a princípio foi isso que eu pensei. Assim que eu vi aquela casa de barro, né? Pequena, era baixinha a casa, piso simples, tudo muito simples. E eu fiquei assim, nossa, Kelvin me tirou lá de Goiânia pra me morar assim, numa casa dessa. E meu orgulho foi lá em cima. E eu falei pro Kel, eu falei, não, não quero morar lá. Aí o Kel falou assim, ó, se a gente não for morar lá, a gente vai ter que ficar lá na minha mãe até a gente conseguir construir uma casa. Eu falei, não, não tem problema. E a gente ficou aqui na mãe dele, eu tava no começo da minha gestação, comecei a fazer o pré-natal, né, e tudo. Só que aí, com o tempo, as coisas foi ficando muito ruim, né? Vocês devem imaginar, né? Eu, começo da gravidez, na casa da minha sogra, que eu não trabalhava, eu não trabalhava. Então, assim, as coisas que eram boas, né, aparentemente começou a ficar ruim. E eu não conhecia muito bem também a minha sogra. A gente se viu apenas uma vez. Assim que eu fui morar com o Kelvin, ela foi passar, acho que foi uma semana ou 2 semanas no máximo, com a gente lá em Goiânia. E a gente não teve muito tempo de se conhecer, né? E quando eu vim pra cá foi que eu fui conhecer verdadeiramente ela, né? Que eu não conhecia muito, nunca tinha falado muito. Então, eu não gostei a princípio. Não gostei muito dela, porque era uma pessoa assim muito ignorante, que falava o que queria. E eu já sou totalmente diferente. Eu fico na minha, eu prefiro ficar calada, né? Se eu tô com raiva, eu prefiro ficar no meu canto, eu prefiro ficar calada. E ela não. Ela já era de uma coisa incomodar ela e ela já falar logo. Então, assim, as coisas começam a ficar muito ruim. Chegou um certo limite, assim mesmo, que eu achei que eu e o Kelvin ia se separar. Porque a gente continuava na casa da mãe dele, eu não estava gostando, né? Eu não estava me sentindo mais bem. E eu queria muito cuidar da minha gravidez, né? Porque eu tinha medo de perder outro bebê. E parecia que o Kelvin não queria sair da casa da mãe dele. Até que eu falei pra ele, eu falei, não, vamos morar na comunidade. Eu prefiro morar na comunidade. E aí ele falou assim, não, você disse que não queria morar mais lá, pois a gente vai ficar aqui até a gente construir a nossa casa. E aí a mãe dele deu a ideia da gente desmontar a casa que tinha na comunidade e fazer ela aqui. E aí o Kelvin começou a trabalhar nisso. E ela tem um terreno muito grande e ela deu uma pequena parte do terreno dela para a gente construir a nossa casa. Então, gente, a gente tirou uma parte do terreno, que é esse onde a gente mora hoje, e a gente teve que começar a trabalhar. A gente começou a fazer cerca, começou a limpar o quintal, começou a destocar.
e a gente ia na comunidade, aí o Kelvin derrubou a casa toda, tirou os pau que tava bom, tirou tudo e ficou faltando só de alguém trazer pra cá. E aí até que a gente conseguiu uma pessoa para trazer, né, num trator, trouxe todas as nossas coisas, todas as coisas da casa, né, que ainda estava prestando. E foi quando a gente começou a ver como que a gente ia construir a nossa casa. E aí o pastor da nossa igreja, ele disse que ia doar pra gente uma carrada de barro, que é o que as pessoas aqui fazem, né? Elas montam a casa de madeira redonda, que é essas madeiras que a gente tira mesmo aqui do mato, e faz ela de taipa, né? Que é jogando o barro ali nas paredes, fazendo as paredes. Então o pastor ele doou pra gente o barro. E assim que chegou o barro, né? A mãe do Kelvin disse que era um barro muito bom, que dava para fazer adobo. E eu nunca tinha ouvido falar na minha vida disso. Então a gente começou a pesquisar como que fazia adobo, como era que fazia. E o Kelvin aprendeu. Eu já não tinha assim tanta utilidade mais, porque já estava ali com uns 5 a 6 meses de gravidez, então eu não fazia muita coisa. E aí o Kelvin começou a fazer os adobos, né? Ele testou vários jeitos ali até que saiu os melhores. E foi onde a gente começou a fazer muito adobo. E a gente construiu a nossa casa no inverno. Então a gente fazia os adobos, passava ali mais de uma semana para secar todos os adobos. E a gente, o seu Tchalma, né, que é o marido da Dona Maria, ele ajudou a armar a casa. E todos os dias a gente vinha para cá e ajudava. E a gente trouxe todas as telhas da outra casa e tivemos que lavar todas as telhas. Gente, a gente lavava. A Dona Maria tinha uma caixa d'água, enchia a caixa d'água e botava as telhas dentro de molho e ia esfregando, esfregando, esfregando. Lavamos todas as telhas, porque elas já tinham mais de 10 anos que estavam na casa, então elas estavam muito sujas. Então a gente lavou as telhas, né? E depois que terminou de lavar as telhas, colocamos os telhados. Eu vou ver, gente, se eu consigo colocar para vocês. Eu vou até afastar pro lado. Eu vou ficar bem aqui do ladinho para mim conseguir colocar algumas fotos para vocês aqui. Então a gente começou a construir a nossa casa e foi muito difícil, gente. A gente passou por muita coisa e conforme assim a gente foi construindo a nossa casa e eu vi a possibilidade de ter a minha casa, a minha convivência com ela foi melhorando mais. E assim, né, eu fui tentando ser uma pessoa mais paciente. Eu era uma pessoa muito emburrada, que se tivesse alguma reclamação para mim, alguma coisa, eu já ficava emburrada no meu canto. E como eu vi que a gente chegou num estado que a gente poderia até se separar por conta dessas coisas, né? Porque era eu na casa dela, era a mãe dele. Então eu comecei a melhorar, porque eu não queria isso pra mim. Eu não queria, como que se diz, né? Ter o meu casamento destruído por conta de uma coisa temporária, né? Que a gente não ia morar ali pro resto da vida. Então eu comecei a melhorar mais, né? Eu também, assim, eu era muito descansada, né? Para não dizer preguiçosa, né? Porque eu fazia algumas coisas, mas eu tava na minha gravidez, eu queria deitar, eu queria dormir, eu queria ficar ali quieta, né? E não dava conta dessas coisas, né? De igual morar aqui exige muito trabalho, todo dia você tem que fazer as mesmas coisas, você tem bicho para cuidar, e eu não conseguia isso. Então, assim, foi difícil, muito difícil. E aí, quando a gente começou a construir a casa, eu vi uma esperança, né, de que a gente ia conseguir sair de lá. E eu colocava muita pressão no Kelvin, não deixava ele descansar. Aí, tô muito cansada, tem que tirar uns 2 dias de folga. Eu, não, 2 dias de folga não, 2 dias é muito, tire só um. E todo dia eu vinha pra cá com ele. Todos os dias eu vinha pra cá pra ficar aqui motivando ele. Porque, gente, foi só a gente. A gente não teve a ajuda de outras pessoas, era mesmo só eu, Kelvin, a Dona Maria e o seu Tchalma e o Isaac. Todos os dias aqui. A gente recebeu a ajuda do pastor com barro, mas
uma pessoa para vir aqui ajudar em alguma coisa. Só o irmão Mauro, né, que ele doou pra gente o piso. Ele disse que ia fazer o piso pra gente, que o Kelvin não sabia fazer. Então ele disse que quando tivesse só no ponto de botar o piso, ele vinha. E ele veio, foi incrível. Vou também deixar uma foto aqui pra vocês, que eu tenho uma foto do dia que colocou o piso. Até que, gente, a gente conseguiu terminar a nossa casa. A Isabela nasceu. A gente ainda estava morando na casa da mãe do Kelvin, mas já estava bem melhor nossa convivência. E com 3 meses da Isabela, a gente conseguiu se mudar. A gente se mudou no dia 1º de maio e a casa ainda não estava totalmente pronta, mas a gente não quis esperar mais. E muito mais eu disse para o Kelvin, não, a gente se muda do jeito que tá e conforme a gente está morando lá, a gente vai ver que realmente precisa terminar, então a gente vai continuar. Então, quando a gente se mudou, não tinha janela, não tinha porta, nenhuma porta, e a gente ainda não tinha aquela cozinha. Então, a nossa casa era toda aberta. Só tinha o banheiro, o meu quarto, o quarto do Isaac e a sala. Não tinha a cozinha, então era toda aberta. Quando a gente queria ir no banheiro, a gente tinha que sair lá pro mato, sair de frente pro mato e entrar dentro do banheiro. E a gente, quando ia dormir, a gente tinha as portas, né? Só que ainda não tinha colocado, então quando a gente ia dormir, a gente escorava a porta, né? No quadrado da porta, a gente escorava a porta e na janela eu coloquei cortina. Então era assim que a gente dormia. Aí você me pergunta, nossa, e você não tinha medo? Tinha muito medo, gente, tinha muito medo, mas eu sabia que eu tava em casa e que o Kelvin ia dar um jeito de colocar as portas. Então, depois disso a gente fez a cozinha, né? A gente continuou trabalhando, fazendo adobo, né? A gente conseguiu pagar uma pessoa para ajudar o Kelvin fazer o dia todo de adobo. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. A gente fez mais de 150 adobo nesse dia e foi o que a gente precisou para concluir. Então a gente fez a cozinha, fechou e depois de um bom tempo o Kelvin colocou a janela e colocou a porta. E eu não quis porta no fundo, né? Algumas pessoas perguntam por que a cozinha é fechada, não tem porta. Porque lá pro fundo é só mato, então não tem pra que ter uma porta ali pra ficar de frente pro mato, né? Então só tem mesmo a porta da frente. E assim, depois disso, depois que a gente terminou tudo isso, gente, a gente foi fazendo aos poucos, né? A gente não tinha área, que essa área da frente a gente não tinha, depois a gente construiu. Depois a gente fez ali aquela muretinha. Aquela mureta foi porque uma vez entrou água dentro de casa, né? Aqui costuma chover muito de noite. E um dia a gente acordou de madrugada e tinha entrado água na casa todinha. Na casa todinha a gente tinha água. Desde a sala até a cozinha. A cozinha tava mais ou menos uma altura desse tanto aqui. Oi, gente. Acabamos de acordar aqui. Agora são 00h20. Tá chovendo bastante. E a água entrou dentro de casa. Pra vocês verem aqui. Tanto de água que tem. A água entrou aqui pela porta da sala. Por aqui ela entrou. Pois ali tá quebrado, que quebrou. E a água escorre aqui dentro. E ela vem escorrendo até aqui. Entrou água aqui no quarto. E ela vem escorrendo daqui.
isso, gente. Essa vai ser a nossa noite. Graças a Deus não entrou água no nosso quarto. Mas no restante da casa. De água, não dava pra ver nem o chão. Então a gente teve que fazer aquela mureta, porque como a nossa casa é de descida, a água desce toda lá. A gente fez a mureta. E assim, foi complicado, gente. Quando a gente se mudou, a gente não podia usar o fogão, porque a casa era toda aberta. Então eu tinha que cozinhar num fogareirinho. Eu fiz um fogareiro no chão. E eu cozinhava aqui fora, porque não podia ligar o gás. E com o passar do tempo, assim, isso me ajudou a ser uma pessoa melhor, né? Porque aquela Beatriz que quando viu aquela casa de barro lá na comunidade, se orgulhou, né? Achava que podia ser alguma coisa. Tipo, me transformei. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tive vergonha, né? Quando eu vi aquela casa de barro, eu me senti envergonhada e achava que eu não ia morar numa casa daquela. E hoje eu moro numa casa de barro. Mas foi para transformar o meu caráter, né? Tudo isso, gente, que eu passei foi para transformar o meu caráter. O que eu passei, né, com a minha sogra foi para transformar o meu caráter, porque aquela velha Beatriz ainda vivia aqui dentro de mim, né? Então, assim, me ajudou a ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa que sabe escutar e que não se emburra com qualquer crítica, não aceita uma crítica. Então, assim, gente, eu me transformei muito. Às vezes eu paro para pensar na Beatriz do passado e eu não reconheço. Eu não reconheço. Eu vejo assim que realmente, gente, realmente eu sou uma pessoa transformada. Eu tenho um caráter transformado. Eu tenho um modo de ver a vida com outros olhos. E Deus me ensinou a ter mais gratidão pelo que eu tenho. Então, assim, né? Eu acredito que todas as pessoas que acham assim, ah, eu sou desse jeito, vou morrer desse jeito, só se vocês não entregar a vida de vocês a Deus. Aí talvez vocês possam morrer do jeito que é. Mas a partir do momento que você escolhe entregar a sua vida a Deus, você decide que Deus vai controlar a sua vida, não se preocupe como que Deus vai fazer. Não se preocupe como que Deus vai te transformar, como que você vai largar as coisas. Não se preocupe, porque Deus, ele tem uma forma de transformar cada um de um jeito, porque Deus conhece cada um. Então, cada um ele transforma de um jeito. Eu não sabia como que eu ia conseguir, não sabia como que ia ser. E Deus ele fez de uma forma que eu não esperava e que conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo as mudanças. E então, gente, graças a Deus hoje a gente tem a nossa casa e é simples, como vocês vêem no vídeo, é muito simples, mas eu amo cada pedaço. Cada pedacinho dela, cada adobo que tá ali naquela parede, eu vi sendo colocado. Cada adobo, era eu que raspava os adobos. Gente, todos os adobos que tem ali, foi eu que raspei eles, porque eles não vêm bonitinho ali, né? A gente tem que pegar o facão e arrumar ele bonitinho. E todos eles foi eu que fiz. Eu vi todos eles sendo colocados na parede. Todos que estão ali foi eu que falei pro Kelvin que eu queria tal desse jeito, uma parede daquele jeito, eu queria um quarto daquele tamanho. Então, gente, eu sou muito grata a Deus pela minha casa, né? Eu sou grata a Deus pelas plantas que eu tenho aqui, que eu achava que planta ela era coisa de velho. E eu tenho minhas plantas que eu cuido com muito amor, que esses matos que crescem aqui eu tiro, eu deixo meu quintal limpo. Então, gente, é mostrando pra vocês assim, né, que eu só tenho 23 anos, né, eu tô começando a minha vida agora. Graças a Deus eu já tenho meu marido e tenho meus filhos. Então, assim, eu só tô começando ainda a minha vida, mas eu vejo que
Deus ele já me despertou bem cedo para que eu não passasse por outras situações, né, do qual eu não sei que eu poderia passar. Mas muitas das vezes a gente chega a uma certa idade, né, onde não tem como mais voltar atrás. Então, graças a Deus que Deus me despertou cedo. Hoje a minha sogra é uma das pessoas mais importantes que eu tenho. Então, assim, gente, ela sempre tá comigo nos momentos difíceis. Eu acredito que a pessoa que mais me conhece, depois do Kelvin, é a pessoa que mais me conhece. Que sabe dos meus defeitos e, mesmo assim, me ama do jeito que eu sou. Que me perdoou pela aquela pessoa que eu mostrei pra ela que eu era. E que eu faço questão de todos os dias ela tá aqui. É uma pessoa muito importante pra mim. As pessoas têm o costume de falar muito mal de sogra, mas a minha foi Deus que me deu. E eu amo ela, ela sabe disso. Então, gente, é isso. É isso, gente. Vocês podem me perguntar, tá chorando pela sua sogra e pela sua mãe. Bom, gente, a minha mãe, eu sempre mato a saudade quando eu posso. A gente conversa todos os dias, né, pelo telefone. Esse ano eu tive a oportunidade, né, de ir lá visitar minha mãe lá em Goiânia. Eu tinha algumas coisas para resolver. Então eu fui em Goiânia e pude ver minha mãe, pude passar um tempo com ela, mas sempre estou conversando com ela. Eu sempre ligo em chamada de vídeo, a gente passa horas conversando. Então, assim, gente, eu sou muito grata a Deus. Eu sei assim, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que a gente não merece essa vida que a gente tem. Deus, ele nos dá muito mais do que a gente precisa. Apesar da pessoa falha que a gente é, essa pessoa pecadora que todo dia peca, essa pessoa orgulhosa que a gente é, esse ser ruim que há em nós todos os dias, mesmo assim Deus nos ama, Ele nos abençoa, Ele coloca pessoas maravilhosas na nossa vida. E Deus tem me ensinado a ter muita gratidão por isso. A não se importar, né, com coisas materiais, né, e ser mais agradecida pelo que a gente tem. Quando eu mostro para vocês a minha rotina, quando eu mostro para vocês a minha casa, não é para vocês achar que eu sou uma pessoa pobre, que eu tô precisando de ajuda, ou não, gente, é para mostrar para vocês que eu sou feliz com aquilo que eu tenho, para mostrar para vocês também ter gratidão pelo que vocês têm, cuidar com amor, ter zelo, ter responsabilidades. Então, assim, é isso que eu quero passar para vocês. É isso que eu quero ensinar para vocês, que vocês venham ser gratos por tudo, gente. Agradeça por acordar, por poder respirar, por poder andar, por poder ser uma pessoa independente, que vai em todos os lugares só, ser uma pessoa sadia, que não tá todos os dias doente. Vamos ser gratos, gente. Vamos ser gratos nas pequenas coisas. Porque assim a gente vai muito longe. A gente consegue alcançar nossos objetivos. Eu tenho os meus sonhos e vocês estão fazendo parte dele. Cada um de vocês que está assistindo esse vídeo está fazendo parte do meu sonho. E eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, gente, e esse é o fim do nosso vídeo. Essa história ainda não acabou. E vocês têm a oportunidade de
participar dessa história daqui para frente. É o meu sonho ter uma renda, é o meu sonho ter esse canal e todos vocês estão participando desse sonho. E eu quero mostrar para vocês a minha vida daqui para frente. Eu contei para vocês desde a minha infância até agora, até eu estar aqui no Piauí. E eu quero que vocês façam parte daqui para frente. Então deixa aqui, gente, seu comentário. Comenta aqui o que vocês achou, né? Espero que vocês não fiquem rindo de mim chorando, mas essa sou eu. Essa é a Beatriz. Quero ser uma pessoa verdadeira para vocês. E obrigada a cada um de vocês. E se você não se inscreveu, se inscreve no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.